Pois bem, chegamos ao momento da palavra, a pregação da palavra. Atos capítulo 17, versículos 22 a 25. Vivendo apenas uma religião ou liberto e adorando o autor de toda a criação? Esta é a questão que Paulo nos fará refletir esta manhã, através do texto de Atos capítulo 17. Sempre um dia antes da mensagem, no sábado, eu publico o tema e publico o texto que será estudado. O texto de hoje, Atos 17, versículos 16 até o 34. Eu sempre publico o texto antes, para que a igreja possa ler em casa o texto e, se possível, ler em casa o texto e vir já com o texto em mente. Porque se você vier com o texto bíblico em mente, você terá condições muito melhores de compreender a mensagem que estará sendo pregada. Você já vai ter visto, já vai saber mais ou menos ali o que está acontecendo, o que foi falado. E aí quando o pastor trouxer a mensagem, o pastor vai passar a semana toda estudando, ele tem que trazer uma mensagem, é verdade, mais profunda. Então você já vai ter ali a união do conhecimento e certamente vai entender muito melhor o texto da palavra. E é a palavra que vai transformar a vida em nome de Jesus, amém? Então vamos fazer a leitura dos versículos 22 a 25, como texto básico. Atos 17, diz a palavra do Senhor: Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago era o supremo tribunal da época, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também o altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Que palavra maravilhosa, amado. A batida que está no teu coração é o Senhor Jesus quem deu. Oh, glórias ao Senhor. Que esta palavra edifique a tua vida. Vamos pedir a Deus que Ele nos ilumine. Amado, eu sou o menor de todos aqui. Eu sou o menor de todos aqui. Eu não tenho astro, não tenho glória nenhuma, não tenho dificuldade com nada. Eu sou o menor de todos, eu sou o servo de todos aqui. Tá bem? Vamos orar ao Senhor e vamos pedir que Deus nos ilumine e que Deus nos fale. Senhor amado, Pai bendito e eterno, o que nos importa é a pregação da palavra. É para isso que está dirigida a nossa vida, Senhor. É o anúncio da palavra, é o anúncio da vida cristã, é que Cristo seja anunciado e glorificado, é que ovelhas sejam alcançadas, é que pessoas tenham verdadeiramente contato com o Evangelho de Deus, não um evangelho adocicado, não um evangelho moldado pelos pensamentos filosóficos do mundo. Que se lixe as filosofias do mundo, que se lixem as ideologias do mundo. Jesus é rei, e onde Jesus é rei, nenhuma ideologia absolutista pode existir, pode coexistir, porque ninguém pode servir a dois senhores. Então, Pai, dê-nos coragem para falar o que tem que ser falado. Quando os apóstolos e missionários eram perseguidos, eles não ficavam todo momento orando por livramento. Deus me livra disso, Deus me livra daquilo, Deus me livra, me livra. Eles oravam pedindo coragem. Deus me dê coragem, me dê coragem. Claro que tu livras, claro que tu livras.
mas que nós tenhamos a mesma coragem de Sadraque, Mesaque e Abednego, de não dobrar o joelho para a idolatria, que nós tenhamos coragem de não deixar de orar, como Daniel não deixou, e por isso foi jogado na cova dos leões. Que nós tenhamos coragem de pregar a palavra, a mesma que tu deste a Paulo, para pregar no meio de tantos pagãos, com sabedoria, a respeito do único e verdadeiro Evangelho. Fala-nos, Pai, em nome de Jesus, e abençoe as tuas ovelhinhas, amadas e queridas. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus, e o povo amado de Deus diga amém, e amém, e amém. Louvado seja o Senhor. Amada igreja de Jesus, santos de Deus, povo santo, povo amado, ovelhas em Cristo Jesus, aqueles que Jesus ama e porque ama, salvou para a glória de Deus. Nós temos caminhado nas pegadas dos apóstolos, nas pegadas dos missionários, e temos agora já adentrado a segunda viagem missionária de Paulo. A primeira de 46 a 48, a segunda de 49 a 52 depois de Cristo. Estamos entre 49 e 52 depois de Cristo Jesus, na segunda viagem missionária. E nós temos entendido tudo que envolve a obra de Deus, para desmistificar certas coisas. Porque, por exemplo, há muitos erros em nosso meio, nós precisamos saber identificar algumas máximas para que possamos viver de fato o cristianismo. Por exemplo, nos anos 80, no advento da teologia da prosperidade, havia uma frase que estava sempre em voga, que dizia: venha para Cristo e pare de sofrer. Pare de sofrer. Então a pessoa vem para Cristo, e muitas das vezes o sofrimento em determinados momentos dá uma piorada. A pessoa sofre uma pitadinha mais de perseguição. E a pessoa pensa: gente, tem alguma coisa errada comigo. Porque estava lá o outdoor dizendo: venha, pare de sofrer. Mas agora o sofrimento continuou. O que adiantou? O que é? Alguma coisa. Eu taquei pedra na cruz. E então, aí em campanhas evangelísticas, 200.000 pessoas levantavam a mão para receber Jesus. Na hora do batismo da igreja, 50 pessoas apenas se batizavam. Por que uma disparidade tão grande? Por causa de alguns equívocos teológicos, algumas questões que precisam de ser dadas à igreja e o acompanhamento pastoral. Então nós temos visto essas questões sucederem aqui no Novo Testamento, como que debaixo de controvérsias e celeumas, os apóstolos e a igreja de Jerusalém, em concordância, orientação do Espírito Santo, conseguiram superar todos os sofrimentos, conseguiram superar todas as debilidades. Aí sim, nós podemos dizer: neste mundo passaste por aflições, mas tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Olha, eu recebo esta palavra. Aí nós podemos dizer que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guarde o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Mas o sofrimento, ele continua existindo. A luta continua. A diferença é que em Cristo você está seguro em Cristo Jesus. Diga: eu recebo esta palavra. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, ainda que sejamos como ovelha para o matadouro. Então, há certas questões que nesse contexto que estamos vendo, elas são acertadas, para que a igreja tenha uma fé madura, para que a igreja tenha uma fé firme no Senhor. Você imagina se você está orando a Deus e diz: Senhor, eu estou com um problema gravíssimo aqui, Senhor, trabalha na minha vida, tira esse problema. E Deus lhe responde assim: filho, eu sei que você está com esse problema, mas eu não vou tirar esse problema. Pelo contrário, a minha graça vai te bastar, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Qual vai ser a tua ou a minha resposta? Deus, não, o Senhor tem que tirar, o Senhor tem que fazer, eu estou colocando o Senhor contra a parede, porque eu estou determinando, eu estou mandando que tem que ser assim, e se o Senhor não é um Deus que cura, então vai ter que me curar. É? Quem é que é soberano? É Deus ou é você que é soberano?
Deus é que é soberano. A resposta de Paulo foi assim: de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Então, amado, na verdade, não é que a palavra queira que você viva o sofrimento. Esse era o pensamento dos estoicos, que inclusive está aqui em Atos 17. Os estoicos achavam isso: tem um sistema de sofrimento, aceita e acabou a vida, você vai sofrer o resto da vida. Não é assim, mas é que no meio do sofrimento Deus pode amadurecer a tua fé, Deus pode crescer a tua vida. E como nós cantamos, ainda que rompendo em fé, meu amado, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. O foco da tua vida é Cristo Jesus. Então, esses temas estão sendo tratados, e eles precisam de ser abordados na igreja, para que a igreja saiba o que significa dizer: eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Para que a igreja saiba o que significa dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Porque quando diz tudo posso naquele que me fortalece, a sensação o que é? Mar azul o tempo todo, só vitória o tempo todo, só conquista o tempo todo, porque a nossa missão é gerar vencedores. E o que? Amado, a minha missão não é gerar vencedor, a minha missão é salvar pecador, para a glória de Deus. Essa é a nossa missão. Então saibamos o que a palavra está dizendo. Paulo diz: aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação, tanto sei ser humilhado quanto ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Depois dessa reflexão, Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Então, amado, antes de tudo, eu já quero dizer que o poder de Deus está na tua vida, amado. O poder de Deus jamais vai te desamparar em todas as coisas. Eu quero lhe dizer que ainda que estejamos andando pelo vale da sombra da morte, haverá uma graça especial sobre a tua vida, para lhe dar coragem, para lhe dar sustento, e para que você possa dizer, como disse o salmista Davi: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Com consciência. Com consciência. Então, tendo dito isso, o desafio que nós temos como cristãos é contribuir de forma significativa para a mudança do mundo. Para a mudança, pelo menos do mundo imediato que está diante de nós. Mudança do mundo através da pregação da palavra de Deus. Sabendo, amado, que vão haver problemas, barreiras, portas irão se fechar, oposição vai haver contra a tua vida. Por quê? Porque o mundo vai ver você como uma ameaça. As pessoas que ouvirem você vão ver você como uma ameaça. Paulo foi chamado de peste. Aqui no contexto, eles disseram: aqueles que estão transtornando o mundo chegaram também até aqui. A nossa fama chega antes de nós, mas porque o homem natural não vai compreender. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, amado: você vai contribuir para a mudança do mundo. Receba esta palavra. Então, para isso, é fundamental, a título de introdução, é fundamental 3 coisas: evangelizar e pastorear a igreja com base estritamente nas Escrituras. Estritamente nas Escrituras. Veja que aqui Atos 17, 1 a 3, diz a palavra do Senhor: tendo passado por Antípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é Cristo Jesus que eu vos anuncio. Então diz que Paulo, sabedor, ele sempre ia primeiro às sinagogas,
Por que Paulo está expandindo a missão para o povo gentílico, o apóstolo gentio, mas o primeiro passo que ele tinha era numa sinagoga de judeus? Por quê? Parece um contrassenso. Porque os judeus, na verdade, já tinham todo o conhecimento do Antigo Testamento, que é a palavra de Deus. Já estavam esperando o Messias. Então era consenso de primeiro falar aqueles que já conhecem para partindo dali. Então diz que ele arrazoou das Escrituras, falou das Escrituras e disse: por que aquele que morreu na cruz do Calvário, aquele que foi chicoteado, aquele que padeceu, era o Messias? Porque eles estavam esperando alguém para a guerra, alguém com poder de fogo. Ele disse: não, as armas da nossa, em outras palavras, da nossa milícia não são carnais, são espirituais. Nas palavras de Jesus, o meu reino não é deste mundo. Você acha que se meu reino fosse desse mundo, não mandaria aqui os meus soldados para me proteger? Então, amado, ele estava anunciando Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que governa todas as coisas. Este é o Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então você veja que todo o capítulo 17, o apóstolo Paulo vem anunciando o Messias, o Rei, Cristo, baseado em quem? Nas Escrituras. Este é fundamental. Segundo lugar, que é fundamental para dar instruções à igreja, e a igreja fazer a diferença, mudando o mundo, contribuindo para isso, é que nós estejamos prontos para reações divididas. Amado, não espere unanimidade. Não existe unanimidade. Se eu ficar aqui no altar, a exemplo, só falando de consolação e de edificação, vai ter gente na igreja que vai dizer: poxa, pastor, mas a gente precisa de exortação, a gente precisa de disciplina. Porque não, eu conheço assim, que por falta de disciplina. Aí se o pastor só disciplina, aí vai ter gente dizendo aqui: pastor, não pode só disciplina, a gente quer respirar um pouco. O clima está pesado, a gente tem que ter edificação e consolação. É verdade. É por isso que nós adotamos na igreja sermão expositivo, para ninguém ficar refém da minha cabeça. O que eu acho que tem que ser pregado. Eu não prego o que eu acho que tem que ser pregado, eu prego a palavra de Deus. Hoje estamos pregando de Atos 17, versículos 16 a 34. Qual será a minha próxima mensagem? Atos capítulo 18. Porque é isso que está lá na Bíblia. E se Atos 18 estiver falando sobre a morte de não sei quem, é sobre a morte de não sei quem que a gente vai falar. Não é abrir a Bíblia, não, morreu não sei quem, não, essa palavra não é boa. Vamos abrir outra, não, inferno, não sei quem não. O Senhor é meu pastor, meu irmão, receba aí na tua vida. Isso não dá edificação para a igreja. Então, é a palavra de Deus. E isso vai gerar reações divididas. Veja o que versículos 4 e 5 de Atos 17 diz a palavra do Senhor: alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Esse é o contexto imediato da passagem que nós vamos estudar em um minuto. Então você veja onde o contexto está trazendo Paulo: reações divididas. Você está pregando a palavra de Deus, e você está fazendo a obra do Senhor, e você é um bom chefe de família, você é uma mulher de Deus, exemplar, dentro de casa e fora de casa, e continua tendo reações divididas. Você tem vida de oração, você ora a Deus antes de vir à igreja, você ora a Deus antes de subir para pregar, você pede a Deus iluminação, instrução bíblica, e vive estudando e metendo as caras para estudar, e sempre vai haver reações divididas. Sempre vai haver pontos e contrapontos. Acostume-se com isso e siga o ministério, porque certamente Deus está fazendo a obra, Deus tem o controle de todas as coisas. Diga aí um glória a Deus, um amém por isso. Isso em todas as áreas, amado. Todas as áreas, no trabalho, na família. Não há como, por mais que você tente ser perfeito, não há como, vai haver reações divididas. Isso é inerente ao ser humano. Quem é que foi perfeito nesta terra? Jesus. Era o amor perfeito. Jesus era a verdade. E ele recebeu muito carinho na vida. Foi muito aceito, todo mundo. Como é que Jesus morreu? Na cruz, crucificado, amado. E ainda colocaram uma plaquinha lá de zombaria: Rei,
Rei dos judeus. Meu amado, em nome de Jesus eu declaro a força de Deus na tua vida, a força do Senhor Jesus Cristo até nos teus ossos, nas tuas emoções, para que você não se decepcione, para que você não entre em depressão, para que você não fique desesperado, achando que você é o pior dos piores. Acostume com isso, amado. Tenha confiança no Senhor, e em nome de Jesus, Deus te deu o espírito não de covardia, mas de ousadia em Cristo Jesus. Para a glória de Deus. E devemos agir como os crentes bereanos. Versículos 10 a 12 é o último ponto desta Sitsileme, desta introdução imediata. Diz assim: e logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Olha aí, novamente o costume. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra. Como que eles receberam a palavra? Com toda avidez, examinando as escrituras todos os dias, olha aí, para ver se as coisas eram assim mesmo. A minha pergunta é, antes de ler o 12, qual eram as escrituras que os bereanos estavam verificando, se não existia Novo Testamento? Era o Antigo Testamento, ou seja, toda a mensagem do Novo Testamento tem como pano de fundo e base fundamental o Antigo Testamento. A gente não pode ficar só no Novo Testamento e dizer, olha, o Antigo Testamento não serve. Não serve. Toda a Escritura é divinamente inspirada e é útil para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É a palavra de Deus. Inclusive, todos os autores do Novo Testamento fizeram citação direta do Antigo Testamento. Quando você vai lá no rodapézinho da Bíblia, olha lá, 17, 24, por exemplo, está lá referendado em Isaías 42, 5. Todo o capítulo 17 que estamos pregando aqui, se eu pregasse Isaías 42, era a mesma mensagem. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Diga glória a Deus, louvado seja o Senhor. Aí o versículo 12, com isso muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens, ou seja, esses homens de Bereia, eles testificavam a palavra, eles estudavam as escrituras com as escrituras, explicavam as escrituras com as escrituras, confrontavam as escrituras com as escrituras, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. É assim que a nossa mente vai amadurecendo, vai sendo renovada. Às tantas, amado, no meio da oração, que às vezes você está lá, ai meu Deus, tudo pesado, tudo complicado, tudo difícil, você não consegue sem nenhuma palavra, amado, o que vai começar a vir na tua cabeça é versículo bíblico. A palavra de Deus vai começar a vir, e daqui a pouco você vai estar dizendo, Senhor, eu sei em quem tenho crido. Aquele que começou a boa obra vai completar a boa obra. O Senhor é o meu pastor, tudo posso naquele que me fortalece. Deus de toda consolação. Amado, a palavra de Deus, disse Isaías 55, ela não voltará vazia. Ela vai prosperar na tua vida, amado. Sabe, naquele momento desértico, que você se sente num lugar inóspito, desértico, calor, tudo ruim, tudo difícil, tudo desesperançoso, você acha que não vai chegar a lugar nenhum. Nesta hora a palavra de Deus vai vir como uma flecha no teu coração, amado. Uma flecha. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor o livra. Olha, eu recebo, amado, a palavra de Deus é linda. Olha, o Senhor livrou os meus olhos das lágrimas, os meus pés da queda e a minha alma da morte. Amado, Deus é Deus que livra, Deus é Deus que salva, Ele é poderoso para fazer a sua obra. Fique com a palavra, diga amém por isso. Seja um bereano, cristão bereano. Então toda a sessão que estamos estudando, ela destaca os opositores do Evangelho, ela destaca os inimigos da fé. Por quê, pastor? Porque a porta da fé está sendo aberta para os gentios.
Expliqueis à igreja que aqui no contexto a igreja está cumprindo Atos 1:8, pregando a Jerusalém, a Samaria, até os confins da terra, Judeia e os confins da terra. Ou seja, aqui nesse contexto das viagens missionárias está o ponto de virada, está saindo da terra da Judeia para os confins da terra. A igreja está expandindo, a missão evangélica está avançando, as almas estão sendo alcançadas. Sempre que a vida estiver avançando rumo aos propósitos de Deus, haverá oposição. Diz que os judeus ali tiveram inveja, nesse caso foi a inveja. Sempre vai haver oposição. Ananias e Safira foi um outro tipo de oposição. As mulheres judeus de fala grega disseram que estavam sendo desassistidas, fizeram fofoca, houve oposição, problema. Pedro negou Jesus, Pedro tentou dar uma lição para Jesus. Sempre vai haver. Então a sessão está mostrando as oposições, tanto que em Tessalônica, aqui o contexto, Paulo chega a Tessalônica, capital da Macedônia. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele lembra esta comunidade da forte oposição que eles sofreram ao fazer o quê? Pregar o Evangelho. Mas como aquele povo recebeu a palavra com alegria. Amado, se você estiver recebendo a palavra de Deus, a alegria do Senhor não será tirada da tua vida, amado. A alegria do Senhor é indizível e cheia de glória. É aquele louvor, vou passando pela prova, dando glória a Deus, e glória a Deus. E o povo diz, cara, esse pessoal é meio maluco, o pessoal está cheio de problemas, mas não deixa de dar glória a Deus. É isso aí, amado. É a loucura da pregação. Louvado seja o Senhor. E no meio disso tudo, amado, a alegria de Deus vai estar no teu coração e na tua alma, amado. Veja o que Paulo diz em Tessalonicenses 1:6-10. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria de quem? Do Espírito Santo. Amado, que esta alegria transborde na tua alma nesta manhã, alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor. Não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto, olha o que o apóstolo dos gentios está dizendo, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Gente, depois, pois eles mesmos no tocante a nós proclamam a repercussão. Que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes ao Deus vivo e o Deus verdadeiro. Quem é que serve o Deus vivo e verdadeiro aqui, amado? Olha aí, amado, você que está pela internet, abandone a idolatria hoje, amado. Abandone toda forma de idolatria. Não idolatre pessoas, não idolatre imagens, não tenha ídolos no teu coração. O único Senhor, Deus da tua vida, foi aquele que criou os céus e a terra, aquele que a tudo sustenta, cuja vida e a respiração e o bater do coração vem dele para a tua vida. É o Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Louvado seja o Senhor. Então diz que em meio ao sofrimento, amado, não era em meio à Barra da Tijuca, água de coco e solzinho, apesar que na Barra da Tijuca o negócio também está feio lá, mas eu vou lhe dizer, não é em meio à tranquilidade, é em meio às lutas terríveis. Olha o versículo 10, fala, não meu filho, volta lá, versículo 10, e para aguardares, qual é o destino do cristão? Nós estamos aqui de paraquedas, acorda só para viver, trabalhar, pagar a conta, comer lasanha, beber Coca-Cola, é só isso? Irmão? Claro que não. Uma lasanha é maravilhosa, não tem nada contra. Aleluia. É por aí, tem que pensar nisso todos os dias. Mas esse é o nosso propósito? Não. Qual é o propósito? Para guardar dos céus o seu Filho, Rios Theos, que é a Panta Basileia, o seu Filho, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, e Yeshua HaMashiach, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amado,
Deus seja louvado. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Oh Pai, nós não estamos aqui por um acaso. A nossa vida não, como os estoicos, a nossa vida não fica só dando ciclos, que não vai dar em lugar nenhum. Não, nós estamos caminhando para a consumação dos séculos. E na consumação dos séculos, todo olho verá, todo joelho se dobrará, todo ouvido ouvirá, e toda língua dará louvores, porque Jesus Cristo, Filho de Deus, retornará em glória. E a igreja será levada para com Ele em nuvens para toda a eternidade, e estaremos para sempre com o Senhor. Isto consola teu coração, amado. Isso edifica a tua alma, amado. Isto é a palavra de Deus para a tua vida. É a verdade libertadora. Não há nada mais reconfortante do que a verdade de Deus. Não há nada mais reconfortante do que a verdade. Ela que traz consolação. Amado, você pode estar no meio de muita luta, mas se você estiver vivendo o Evangelho e vivendo de verdade a palavra do Senhor, você vai deitar a cabeça no travesseiro tranquilo. Você vai dormir em paz, porque você sabe que está do lado da verdade. Ainda que o mundo inteiro feche as portas para você, ainda que o mundo inteiro não te compreenda, ainda que o mundo te coloque no alto de uma cruz, mas você sabe que em meio de muito sofrimento, a alegria do Senhor vai estar no teu coração, amado. Então, quando Paulo chega em Atenas, ele se depara com uma cidade repleta de idolatria. Você está vendo aqui que Paulo diz, em Tessalônica, eles deixaram os ídolos para adorarem o Deus vivo e o Deus verdadeiro. Antes de ir para Atenas, ele saiu da onde? Tessalônica, depois Bereia, depois de Bereia, foi direto para Atenas. Ou seja, era o caminho de Paulo, era o caminho da viagem missionária. Capítulo 17. Lá em Tessalônica já houve os frutos, grandes frutos, glória a Deus. Gente liberta, gente salva, gente que adora a Deus em espírito e em verdade. Em Atenas, ele encontra idolatria. Os atenienses tentavam apaziguar todos os deuses possíveis com altares e templos. Faziam altares e templos para tudo quanto é Deus. Vai que a gente está esquecendo um Deus aí qualquer, né? Pode ter um problema. Essa era a ideia deles. Mas assim eles afrontavam o Deus único e verdadeiro. Eles não sabiam que a vida humana é cercada e sustentada por Jesus. Amada, a nossa vida é de todos os lados cercada e sustentada por Jesus. A palavra misericórdia, do original hebraico, tem uma raiz primitiva da mesma palavra útero. O que acontece no útero? É onde o nenenzinho vai se formando a vida, os dedinhos crescem, os tendões e a pele, e o sopro de vida, pois é no hesed da misericórdia, é no útero da misericórdia que a nossa vida também é formada. Se Deus não tivesse misericórdia, não teríamos tempo de ver o nosso corpo formado, já teríamos sido, amados, de todos o quê? Chibata, machada raiz. Ou será que alguém aqui é o santarrão, é o melhor? Não, pastor, sabe, eu sou o cara, eu sou o santão mesmo, eu sou o maior de todos. Amados, todos nós somos pecadores e encerrados na depravação total. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Cristo nos libertou da depravação total e do pecado, para que nós usemos os nossos membros para glorificá-lo e adorá-lo. Mas isso em Cristo Jesus. Se Cristo Jesus tirasse a sua mão assim do nosso coração, é como você imagina lá um cachorro louco, e ele está lá, a mão de Deus está ali. Se Deus tirasse a mãozinha dele de sobre nós, poderíamos nós fazer coisas que muitos ímpios estão fazendo aí fora. Poderíamos nós fazer as mesmas coisas. Por quê? Porque a carne milita contra o espírito. Então, se você está alimentando a carne, esse é o caminho. Então, por isso disse João Calvino, nas Institutas da Religião Cristã, ele diz que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Por que o coração do homem é uma fábrica de ídolos? Porque nós fomos criados para adorar. Nós fomos criados para adorar.
Mas se você não conhece o Deus vivo e verdadeiro, você vai adorar a criatura ao invés do Criador. O teu coração vai achar um ídolo. E se você não adorar a vaca, o boi, se você não adorar a natureza, não adorar as árvores, você vai adorar a si mesmo. Você sabe quem é o Deus que não disciplina? Você sabe quem é o Deus que não exorta? Você sabe quem é o Deus que não desce chibata no seu povo? É o Deus que se chama você mesmo. É o Deus que se chama o teu ventre. Porque o Deus da Bíblia que eu conheço, Ele disciplina, Ele corrige e Ele açoita. O filho é quem recebe. Então, amado, se Deus está disciplinando e corrigindo a tua vida, levante a mão e dê um glória a Deus, porque certamente você é a ovelha de Jesus. Certamente Ele te ama e tem um plano com a tua vida. Diga glória a Deus por isso. Então, ao encontrar a idolatria de Atenas, Paulo traz uma mensagem libertadora para aquele povo. Vamos fazer uma ponte mostrando em Hebreus capítulo 1, versículo 1 a 3. Vamos enriquecer um pouco. Diz assim: olha quem é que sustenta todas as coisas que aqueles atenienses não sabiam, mas quem sustenta é Jesus. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. É o corinho que nós cantamos aqui. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Louvado seja o Senhor. Amado, todas as coisas são sustentadas pela palavra do Senhor. No princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara et hashamai Elohim. Ou seja, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele criou. E quando Ele criou, foi a palavra. Jesus é o Criador. Jesus estava lá com o Pai. Por meio dele, para ele, foram feitas todas as coisas. Ele sustenta todas as coisas. A tua vida está sendo sustentada pela palavra dele. É a palavra dele, amado. É o sopro da palavra dele. Então, Paulo diz àquele povo ateniense que não há mais espaço para altares dedicados a deuses desconhecidos. Ele pega uma maneira sábia de falar, da mesma maneira como nós hoje, preletores, chegamos e falamos, é um prazer, no início de um sermão, alguma coisa em outro lugar que você vai, que não conhece a pessoa, é um prazer estar aqui com vocês, muito obrigado pela vossa recepção, amados irmãos eleitos de Deus. Então Paulo começa a sua plenária de uma forma amena, mas ele vai mudando o discurso e mostrando que não há mais espaço para altares a deuses desconhecidos, pois o Deus verdadeiro se fez conhecer. E agora não mais deixará de levar em conta a ignorância. Por isso ele ordena que todos se arrependam. Ele não levou em conta um tempo de ignorância, mas uma vez que agora Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, você tem Jesus na sua vida, amém, glória a Deus por isso. Ou seja, ele não deixará de levar o tempo em conta. Vamos ver isso daqui a pouquinho, ele falando aos Coríntios. Mas a ideia central, portanto, desse texto, pastor, resume a mensagem toda em uma frase. É o que eu vou falar agora. Como Criador, Deus arroga para si todas as pessoas. Deus nos fez sua imagem e sua semelhança. Por isso nós temos uma postura ereta, nós andamos de cabeça erguida, nós não somos como os animais olhando para o chão, nós somos imagem e semelhança do Criador. Diga glória a Deus por isso. Então, ele arroga para si todas as pessoas. Em Cristo, nós tomamos essa consciência e sabemos que nós somos propriedade exclusiva de quem? De Deus. Então diga aí, eu sou propriedade exclusiva de Deus. O meu corpo é templo do Espírito Santo. Deus habita na minha vida. Estou selado pelo Espírito Santo de Deus.
Pastor, mas diz que o demônio sai, ele anda por aí, e ele traz 7 espíritos piores, e ele entra na casa, e isso vai acontecer. Vai acontecer a esta geração perversa. Vós sois raça eleita, propriedade exclusiva de Deus. Quando o capetudo, o capeta, Zé Pilintra e o pilantra chegar lá, trazendo a turba dele toda, e bater na porta da tua casa, quem vai abrir a porta é o Espírito Santo de Deus que está na tua vida, amado. Aleluia! Então hoje temos esta consciência em Cristo. O propósito de Deus para a humanidade é que todos tenham um relacionamento de adoração com o seu Criador, e Ele responsabilizará a todos por sua ignorância ou por sua rejeição intencional à palavra. Por isso, hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia de arrependimento. Não deixe para, olha pastor, quando eu estiver com 50, 60, 70, 90 anos, quando eu já estiver com o pé mais para lá do que para cá, aí eu me arrependo. Você pode ser que não chegue lá. Então veja o que Paulo diz aos Coríntios 5,17 em diante. E assim, se alguém está em Cristo, é o quê? As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Em primeiro lugar, você está reconciliado com Deus. Se você está reconciliado com Deus, o pecado já não tem mais efeito sobre a tua vida. Nós lutamos contra o pecado, mas não estamos debaixo do domínio do pecado. Diga graças a Deus por isso. Por isso, quando eu olho para um cristão em Jesus, eu não vou dizer que você está mergulhado no pecado, porque Ele já te santificou. Mas nós lutamos contra o pecado. Sim ou não? Sim. Então nós não imputamos dizendo que você está em pecado, porque você já foi livre do pecado. Oh, glória a Deus por isso. Você está reconciliado. Se você não estivesse reconciliado, Deus não habitava na tua vida. Então, é isso que Paulo diz, versículo 19. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de quem? De Cristo. Como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 6, 1 e 2. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, quem é um cooperador de Jesus aí, amado? Você é um pregador da palavra? Diga amém por isso. Ele diz, cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque Ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade, eu te socorri no dia da salvação, eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. A amada pessoa está lá na cama do hospital. Ah, Senhor, se o Senhor me tirar daqui, eu prometo, eu juro, eu faço uma reza aqui, eu tenho um dedo de figa, um pé de coelho, eu vou fazer alguma coisa, eu não vou te deixar mais, eu vou subir a escadaria da penha, eu vou pagar a promessa. Saiu do hospital, uma semana depois já está no mundo de novo. Esqueceu a dor do hospital. É a nossa natureza decaída. Então Paulo vem e diz assim, hoje é o dia da oportunidade, eu te ouvi no dia da oportunidade, eu ouvi o teu clamor, hoje é o dia da salvação, hoje é o dia do arrependimento. Arrependimento é mudança de vida. Então esse é o propósito de Deus, que em Cristo Jesus, reconciliados com Deus, adoremos a Ele, abandonando os ídolos desta terra. Eu recebo esta palavra. Então o propósito de Deus para o homem é que ele o conheça, se relacione com ele e o adore. É por isso que nos anseios da alma, a principal busca do homem é por Deus.
Amados, desde que nascemos, nós buscamos muitas coisas. O homem, o anseio da alma do homem, ele anseia pela verdade. Ninguém gosta de viver na mentira. O anseio da alma do homem é pela paz. Todos nós amamos a paz. Ore pela paz de Israel e Palestina. O mundo não está vendo, mas estamos caminhando na mesma direção do Holocausto. Casas de judeus estão sendo marcadas, judeus estão sendo hostilizados, judeus já foram esfaqueados e mortos. Aquilo horrível que aconteceu nas câmaras de gás, e foram dito, nunca mais o Holocausto, o povo está caminhando na mesma direção. Um dos anseios da alma humana é pela paz, mas o maior anseio da nossa alma é por Deus. Se você chega na Índia, amados, são milhões de deuses. Você chega em alguns outros países, são milhões de deuses. Pessoas adoram todo tipo de Deus, porque elas estão em busca de uma divindade, elas estão em busca de uma transcendência, de alguém maior. Mas o único Deus vivo e verdadeiro é o Senhor Jesus Cristo. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Louvado seja Deus. Ninguém veio ao Pai senão por mim. E aí no versículo 16 e 17, ele diz assim: enquanto Paulo os esperava, porque Paulo estava esperando a sua equipe missionária. Então o propósito de Paulo de ter ido para Atenas, em primeiro lugar, era esperar a sua equipe. Mas ele era um cara que tinha formiguinha nos pés. Formiga nos pés, ele não conseguia ficar parado. Quando ele chegou ali, começou a ver gente, é tanta idolatria, esse povo é um Deus para cada não sei o que, ele não quer deixar nenhum Deus de lado, pode ser que ofenda algum Deus aí, vamos fazer para todo mundo, e tudo mais. Diz que ele ficou indignado com aquilo ali, e aí ele diz, enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade, por isso dissertava na sinagoga entre os judeus, entre os gentios piedosos na praça, todos os dias, entre os que ali se encontravam. Então, as buscas religiosas desejam encontrar esse Deus. Mas, amado, Deus permanece desconhecido na ignorância do homem, e na sua ignorância o homem se desvia. Ninguém pode conhecer a Deus pela sua sabedoria humana, só pela palavra de Deus revelada. O maior doutor da história pode ler esse livro e não entender nada. E a pessoa mais simples do mundo pode ler esse livro e dizer: eu recebo Jesus na minha vida. Jesus é o Senhor do meu coração. E se Jesus é o Senhor da tua vida, diga amém por isso, amado. Então nós, por nós mesmos, forjamos cadeias, nos prendemos e nos desviamos. A verdade agora é revelada em Cristo Jesus, a quem Deus ressuscitou dos mortos. Você viu o que Hebreus diz? Deus falou pelos pais e pelos profetas, mas nesses últimos dias Ele falou pelo Filho. Ele é a verdadeira profecia, é Cristo Jesus, é a palavra. Então, Atenas, esta cidade, representa a era de ouro da Grécia, o berço da filosofia, do teatro, do governo ocidental. Pessoas associadas tais como Sócrates, Péricles, Aristóteles, Aristófanes, Platão. Mas Paulo, quando entra em Atenas, não está interessado em discurso cultural, turístico, teatral. Ele entra para lançar o machado da palavra e dizer: sem Jesus você não tem salvação, somente em Cristo você é salvo. Diga glória a Deus por isso. Então veja os versículos 18 a 20, diz assim: e alguns dos filósofos epicureus é aquele que diz o carpe diem, né? Epicureus é aquele que quer prazer em tudo, tudo é prazer. A gente não tem ressurreição, não vai haver outra vida. Então, já que não vai haver outra vida, o negócio é na sambinha da garrafa, é a dança do cachorrão, a dança da espuma, e a gente viver o oba-oba. Esse negócio de 1520, lá da reforma. Nada disso, amado. Aí os epicureus, os estoicos eram o inverso. Então ele está lá dizendo, 18, então alguns dos filósofos epicureus, estoicos, contendiam com ele, havendo quem o perguntasse: olha lá, o que quer dizer esse tagarela? Chamava de tagarela. E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e pregava também a ressurreição. 19 e 20. Então, tomando consigo, levaram ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina?
Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Então, o Areópago, o Supremo Tribunal Federal na época, Paulo foi levado até lá por causa de suas palavras, por causa da sua pregação. Ou seja, mais uma vez foi levado para o interrogatório por ser um pregador da palavra. O que é que isso nos diz? Nos diz que sabedoria humana não pode levar ninguém para Deus, amado. Porque o homem natural não aceita as coisas do Espírito. Os homens, os epicureus, os sábios, os estoicos, os donos da sabedoria, da filosofia grega e da arte, quando ouviram Paulo, pregador, esse tagarela. Por quê? Porque a sabedoria, a cultura humana não pode dar o entendimento de Deus. Por isso levaram ao Areópago. E você está pregando a palavra, e você está anunciando, às vezes dentro de casa, você está falando de Jesus, falando as palavras, e as pessoas não estão entendendo, não estão recebendo nada, porque a palavra de Deus se discerne espiritualmente na sua vida. Diga, eu recebo essa palavra, eu creio nesta palavra. Então, o propósito de Deus para o homem é que ele o conheça, ele se relacione com ele, ele o adore. Por isso, o momento é de arrependimento, o momento é de fé no Evangelho de Cristo. Se por um lado, Deus nos criou para adorá-lo, e isso explica que o anseio da alma, em primeiro lugar, é a busca de Deus. Em segundo lugar, precisamos entender que se Deus nos criou para adorá-lo e para conhecê-lo, é necessário, para você encontrar e adorar esse Deus, ter arrependimento e fé no Evangelho de Cristo Jesus. Não adianta trazer qualquer outra palavra, outra mensagem, é o Evangelho de Cristo. Então Deus não levou em conta o tempo da ignorância, mas o julgamento surge no horizonte. Muitos têm curiosidade religiosa superficial, olha bonito esse negócio, religião e tudo mais e tal, mas não aceitam os conceitos de arrependimento, de julgamento e nem de ressurreição dos mortos. Por que não aceitam arrependimento, julgamento e ressurreição dos mortos? Porque essas doutrinas exigem mudança de vida, exigem a aceitação de uma palavra que te confronta. O mundo está acostumado a ter o seu ego massageado, o mundo está acostumado a receber uma palavra que massageia egos. Paulo levava uma palavra que confronta. O Evangelho nos confronta. Atos 17, 21 a 25, continuidade, ele diz assim: pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, diz: senhores atenienses, em tudo vejo vocês acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também o altar, está escrito: ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Senhor, não apenas Salvador, mas Senhor do céu. Isso naquela época tinha um significado grande, amado. O Senhor para eles era César, ou quem quer que seja. Ele é o Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá a vida, dá a respiração e dá tudo mais. Ou seja, os muitos deuses que os atenienses tinham, dava a eles uma sensação de segurança. Eles não estavam preocupados com a boa doutrina, não estavam preocupados com a verdade e a palavra da verdade. Eles estavam interessados somente nessa sensação de segurança. Temos Deus para tudo quanto é lado. Algum desses deuses aí vai se levantar para defender a gente. Há registros arqueológicos da época que mostram frases assim: oramos a todos os deuses, ou engrandecemos a todos os deuses. Amados, você não ora para Maria, você não ora para Fátima, você não ora para Lourdes, você não ora para São Jorge, você não ora para São Lucas, para São João, você ora somente para o Senhor Jesus Cristo. É Ele que está ouvindo a tua oração. Então, 5 minutos, havia um desinteresse pela verdade para a adoção de um relativismo dogmático.
Qualquer semelhança com os dias de hoje não é mera coincidência. Vou repetir: havia um desinteresse pela verdade para a adoção de um relativismo dogmático. Hoje nós vivemos a ditadura do relativismo. Olha, você não pode dizer que existe uma verdade absoluta, porque a sua verdade é uma e a minha verdade é outra. Se você diz que não pode existir uma verdade absoluta, e se você diz que tudo é relativo, você já está sendo dogmático com isso, porque isso passa a ser absoluto. Não pode existir, então é absoluto, não pode existir verdade absoluta. Aí diz que o cara subiu lá no avião, lá em cima, e diz: eu não acredito em lei da gravidade, lá em cima do avião. Aí o piloto falou: tá bom, então pulo do avião, você vai descobrir se existe ou não verdades absolutas. Você começar a cair lá de cima, estabacar lá embaixo, aí já não adianta mais. Então, amado, havia esse desinteresse pela verdade, para que, sabe, qualquer coisa tá bom, qualquer Deus tá bom. Então, aquilo que se crê faz diferença na nossa vida, mano. Aquilo que você crê faz diferença no teu dia a dia, nos teus relacionamentos, nas tuas decisões, nas tuas amizades, para quem você abre a porta da tua casa, a forma como você se relaciona com sua mulher, como você se relaciona com seu esposo, a educação que você dá para os seus filhos, os princípios que regem a tua casa, tudo isso está baseado na fé. E a fé não é algo difuso, uma energia. A fé é bíblica. A fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Então os cristãos, já nesse contexto, denunciavam os efeitos cegantes e corruptores do pecado, que deturpa a mente humana e leva o homem a adorar a criatura ao invés do Criador, a abraçar a mentira e repudiar a verdade, suprimindo as evidências de Deus e substituindo-as por coisas humanas, débeis e insidiosas. Amado, não troque a verdade de Deus pela mentira do mundo, e não adore a criatura no lugar do Criador. Ele é o único digno de ser adorado. Ele é o único digno. Romanos 1, 18 a 25 diz a palavra do Senhor: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Ou seja, o tempo da ignorância passou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Ou seja, 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração. O quê? Insensato. Então eles olham o mar, o sol, essa coisa linda que mostram a glória de Deus, e ao invés de adorar a Deus, adoram o sol. Ao invés de adorar a Deus, adoram o mar, a criatura. Eles invertem, adoram a criatura, a criação em vez do Criador. Amado, só Jesus é digno de ser adorado. Pois ele diz, 22 e 23, inculcando-se por sábios, tornaram-se o quê? Loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do seu Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Amado, se Deus é bendito para a tua vida, amado, se Deus é o único a ser adorado na tua vida, amado, então levanta as tuas mãos e diga: Senhor, eu te amo, eu te adoro, a minha vida é tua, meu coração é teu, eu te entrego meu coração, receba meu louvor, receba a minha adoração. Eu abro mão, Senhor, de qualquer tipo de ídolo, eu abro mão de qualquer tipo de ideologia absolutista ou ídolos da minha vida, porque eu só quero adorar a Jesus Cristo, Senhor
Senhor dos Senhores. Eu quero que a minha vida seja um altar de adoração. Eu quero que a minha vida proclame o Cristo Jesus, Senhor dos Senhores e Rei de Reis. E a Ele toda a glória. Então, amados, estamos caminhando para os 2 minutos finais. Eu tenho um pregador amigo meu não, conheço, gosto muito dele, pastor Nicodemo. Ele diz assim: quando o pastor diz que faltam 2 minutos, não acredite nele, ele está falando mentira. Viu esse vídeo? Não, mas é verdade, já estou terminando, mas 3 minutos. Então, no primeiro século, é tanto que eu estou lendo, mas estou nem falando muito, só estou lendo aqui. No primeiro século, uma verdade nova que chegava era considerada contradição já de antemão. Por quê? Porque a antiguidade de uma religião ou a antiguidade de um pensamento dava autenticação a isso, tornava digno de honra, digno de crédito. Parece até bonito isso, quanto mais antigo, passou pelo teste do tempo, mas isso é tradicionalismo. Uma coisa é você ter tradição, outra coisa é tradicionalismo. Nós temos tradições. Natal é uma tradição, ótimo, não tem problema nenhum. Mas se no Natal você tira Cristo para colocar outras coisas, eu não quero tradicionalismo, eu quero Cristo na minha vida. Então aqui o tradicionalismo, então eles repudiavam qualquer outra coisa. Então o mundo antigo não estava à espera de algo novo para que tivesse que crer e se arrepender. Havia uma variedade que desnorteava o coração daquelas pessoas, variedade de ritos religiosos e de crenças. Cada um afirmava uma coisa. Vinha um e dizia que tinha uma filosofia popular para lidar com a vida, carpe diem. Gosta de comer, beber, não sei o que, tranquilinho, vamos lá, você quer, vida é muito leve, a vida me levar, a vida leva eu. Sabe? Isso aí é uma filosofia. Mas não deixa a vida te levar, a vida leva. Quem tem que te levar é Jesus Cristo, quem tem que te conduzir é Jesus Cristo. A outra dizia: não, eu tenho um conhecimento que vai te salvar. O outro: eu tenho um rito transformador. Se você passar por esse rito aqui, olha, você vai, já vimos isso em chamadas igrejas evangélicas, pasmem, corredor de sal. Você vai passar num corredor de sal, e quando chegar no final do corredor de sal, a tua vida vai estar purificada. Isso no meu tempo era macumba. Não é verdade? Era macumba da braba. Ou então assim, tu vai entrar na Gruta do Milagre. Gente, se essa Gruta do Milagre entrasse gordo e sai magro, eu estava lá. Entrou gordo e sai magro, opa, eu sou o primeiro da fila, vamos lá. Então, amados, só a misericórdia de Deus. Então são ritos, são encantamentos, são poções mágicas que prometem proteção. Você bota um coelho, um pé de coelho amarrado com ferradura de cavalo no cano de descarga do carro, ou então no retrovisor. Já viu isso? No retrovisor, então, parece ter que vai quebrar o vidro, amado, porque aquele troço todo pesado ali. Não passa embaixo de escada, senão misericórdia. Quebrou o espelho e 7 anos de azar. Deu cara de gato preto na sexta-feira 13, em frente ao cemitério, até a alma sai do corpo, misericórdia. E às vezes nós, crentes, temos medo desse negócio, amado. Diz que Jesus veio libertar, veio salvar os discípulos da tempestade andando sobre o mar, e os discípulos falaram o quê? É um fantasma! Aí Jesus falou: gente, eu vim aqui libertar, vocês estão me xingando de fantasma? Então, olha isso, é a confusão doutrinária. Versículos 26 a 29. Aí ele diz: de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos, os limites da sua habitação. Ou seja, ele está dizendo: Deus é soberano sobre tudo, Deus instituiu todas as leis de gravidade, as verdades absolutas, tudo foi criado por Deus. Ele sustenta tudo. Este é o único verdadeiro. Para que ele fez tudo? Para buscarem a Deus. Se porventura tateando ou possa achar, bem que não está longe de cada um de nós. Esta é a maior verdade da nossa vida, amados. Às vezes nos momentos mais difíceis é que você vai perceber que Ele nunca esteve longe de você.
Deus não é um Deus desinteressado como os panteístas, que está lá, deu corda no relógio e abandonou para funcionar sozinho. Não, Senhor, Deus está presente ainda que no vale da sombra e da morte. A irmã Socorro estava lá operando alguns meses atrás. Ela, quando depois voltou a si, ela disse: filha, quem era aquele médico que estava lá na cama do hospital? Aquele médico que estava lá? Não tinha ninguém, era só o doutor que estava operando, não tinha ninguém. Não, tinha, ele estava vestido todo de branco. Certamente era a presença do Senhor Jesus com ela naquele leito de enfermidade. Deus se interessa por nós, amados, para a glória do Senhor. Então ele diz, versículo 28 e 29, pois nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Olha que Paulo é inteligente, tenta usar até a retórica deles. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ou seja, Deus não é um ouro, um pedaço de imagem que tem boca que não fala, ouvidos que não ouvem, nariz que não cheira, mãos que não apalpam, e se tornam iguais a eles os que os fazem, os que nele confiam. Nós servimos a um Deus vivo e Deus verdadeiro, um Deus que se move e está presente entre nós, um Deus que está lá na tua casa, no teu trabalho, no teu dia a dia, um Deus que vive e reina. Ele é o autor da vida, e Ele é o autor da criação. Este é Jesus o Senhor. Aleluia! Então Paulo está mostrando que Deus dirige os acontecimentos da humanidade, os destinos das nações, e que mesmo que eles não reconheçam ainda esse fato, essa é a verdade absoluta que eles deveriam de receber e crer para se arrepender e serem salvos. Deus sustenta a humanidade e sempre esteve envolvido com ela, e Deus se revela pelo Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então eu termino com duas aplicações, Atos 17, 30 e 31. Esse versículo é a mensagem crucial e mais crítica do momento da mensagem de Paulo. Versículo 30 e 31. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica. Você viu um oficial de justiça notificando alguém? Ele notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Olha o julgamento aí, ó. Por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, fazendo o quê? Ressuscitando dentre os mortos. Então a misericórdia de Deus em relação à ignorância não dá permissão para que as pessoas permaneçam na ignorância. Você não vai poder chegar no céu e dizer assim: ah, Senhor, eu não sabia. Não pode. No choice. Paulo então convoca esse povo ao arrependimento, que consiste em afastar-se da adoração aos ídolos para adorar o Deus verdadeiro. Qual é o ídolo que nós precisamos abandonar? Pois não tem como dizer: ah, Senhor, mas eu não sabia que ninguém pode servir a dois senhores. Sabia que você não pode ter alguém no teu coração acima da palavra de Deus. Sabia que você tem que abandonar os ídolos. Você tem que ser um servo de Deus. Ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém, nem filho, nem pai, nem mãe, nem esposa, nem marido. Olha, Jesus disse assim, que por causa dele, pais seriam contra filhos e filhos contra pais. Então as pessoas entendem equivocadamente alguns textos, como nós vimos semana passada: crede no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Mas isso é antibíblico. Ali era um contexto para o carcereiro. Não é doutrina, é descrição do que aconteceu. Você pode até orar pedindo a Deus: Senhor, salva a minha casa. Mas Jesus disse que por causa dele, muitas casas seriam o quê? Divididas. Você pode orar pela tua casa e ore muito por ela, e que Deus possa salvar a tua família. Mas quando nós olhamos, muitos dos entes de muitos familiares cristãos morreram, pelo menos aparentemente, sem Jesus. Só quem sabe no último segundo lá é Deus, e aí a gente descansa no Senhor. Mas então, amado, a ignorância não é desculpa. Nós precisamos de arrependimento.
Então, amado, se você cometeu pecados, se você tem coisas na vida que você está lá, pecadinho de estimação, não, pastor, esse pecadinho, nossa, sabe, às vezes a pessoa tem até dor de cabeça em pensar que não pode mais cometer aquele pecado. Abra mão, amado, peça a Deus para te livrar disso daí. Deus pode te dar a total libertação. Eu recebo, diga eu recebo em nome de Jesus. Versículo 32 a 34 diz a palavra do Senhor. Chegamos ao final do texto prometido para ser estudado. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. Ou seja, amanhã a gente ouve, nunca vou te ouvir, amanhã, depois. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, graças a Deus por isso, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Ou seja, amados, Paulo sabia que a verdade falada do versículo 30 e 31, que haveria julgamento e precisava de haver arrependimento, iria confrontar pessoas, e ninguém gosta de ser confrontado. Ninguém gosta de ser exortado. A mensagem não é muito palatável. A gente traz uma exortação, não, pastor, isso aí vai afastar pessoas, não, isso aí tem que atrair. Quem atrai é o Espírito Santo. Preferimos igreja, internet, todos saibam, preferimos igreja vazia e evangelho ser pregado do que mentira ser pregada para encher a igreja. Numerolatria não quer dizer nada. A igreja está cheia, porque está cheia tem a bênção de Deus. Aí está cheia lá e o pastor pega o microfone e diz: porque nós aqui somos a favor do aborto, tem a bênção de Deus? Eu prefiro ficar sem essa pseudo bênção de Deus e andar com 10 ovelhas na igreja, se isso me cobrar ter que pregar o evangelho. Paulo sabia que ao pregar sobre julgamento e arrependimento, essa mensagem não era popular, ele poderia desandar as coisas em fracasso. Porém, se ele ocultasse a palavra de Deus, a sua mensagem seria o quê? Falsa. Logo eu pergunto à igreja de Deus: será que podemos avaliar o que é sucesso ou fracasso no que tange pregação sob o aspecto do número de pessoas que aceitam? Ou pela fidelidade daquilo que está sendo pregado? Então a verdadeira proclamação do evangelho deve ser medida, acima de tudo, pela fidelidade do que é pregado. Muitos consideram como bom pregador aqueles que, apesar de fazerem manobras antibíblicas, atraem multidões para o seu ministério. Paulo é bem diferente, ele prega com fidelidade. Paulo pregava e tinha um mínimo de sucesso, só Dionísio e Dâmaris. Paulo pregava em outra ocasião, era açoitado com 30 chicotadas menos uma. Pregava em Listra, saía lá debaixo de pedrada, dado como morto. Pregava lá, entre outros falsos irmãos, foi xingado de peste. O cara só tinha pedrada na cabeça dele. Mas quando olhamos para Paulo hoje, dizemos: quizá tenha sido ele o maior de todos os apóstolos, o maior plantador de igrejas e o homem mais relevante do mundo ocidental. Mas a sua mensagem não foi trocada. Não foi. Então, termino dizendo, ovelhinhas amadas, e isso é para reflexão. Há indicações claras que os tempos que vivemos se tornarão muito difíceis. A igreja terá que responder a desafios inesperados, convulsões políticas, sociais e econômicas. E te prepares, porque até mesmo já sofremos e vai se agravar, enfrentaremos cristofobia, perseguição por ser crente. Faremos isso, resistiremos isso, superaremos isso, passaremos por esse período com uma pregação de autoajuda, massageando o ego das pessoas, ou com a verdade pura e simples do evangelho. Pega esses pregadores coaches por aí e manda pregar na Palestina. Prega lá para os palestinos que estão sendo bombardeados, israelenses que foram sofridos de atentados terroristas.
num grupo terrorista Hamas, cheio de capeta e satanás no corpo deles, matando bebês e estuprando mulheres. Prega esse evangelho de autoajuda para eles. Vai ficar até chamado de louco. Prega o evangelho para eles. Poderá ser que alguma alma se converta a Jesus. Então eu termino com Mateus 7, 24 a 27, e diz a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E então o que acontece? Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque ela foi edificada sobre a rocha. Sobre a rocha. Sobre a rocha, amado. Você quer que eu te dê palha? Quem da igreja quer que eu dê palha para você? Você quer que eu me torne um pregador de autoajuda? Você quer que eu me torne um pregador de amenidades? Se você quiser, se a igreja toda quiser, eu deixo a igreja e entrego a igreja para quem quiser liderar. Porque eu não vou permitir que a palavra que eu pregue seja transformada em autoajuda. Porque Jesus diz, versículos 26 e 27, todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva? Caiu. Transbordaram os rios? Sim. Sopraram os ventos? Sim. Deram com ímpeto contra aquela casa? Sim. E o que aconteceu? Ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, amados, eu peço perdão à igreja, se às vezes eu sou um pouco grosso, se às vezes eu sou um pouco desajeitado, ou se não encontro as melhores palavras para pregar. Eu sou um homem falho, eu sou um homem deficiente, como qualquer outro ser humano. Pode ser que eu não encontre às vezes as palavras certas, ou os melhores pensamentos no momento certo ou mais adequado. Mas tenha certeza, disso você tem. Eu sempre vou buscar trazer a palavra de Deus. A palavra de Deus. Para que você seja edificado quando ela manda edificar, consolado quando ela manda consolar, exortado quando ela manda exortar, e admoestado quando ela manda admoestar. Se você ouvir e praticar, a tua casa estará sobre a rocha. Que assim seja, assim diz o Senhor.